Olá, gente, seja muito bem-vindo. Então, estamos aqui no nosso programa Mr. M dos concursos, né? Você pergunta, Mr. M responde. Essa é a dinâmica do programa que está indo ao ar hoje, excepcionalmente sexta-feira, né? Que dia é hoje, gente? Dia 20, né? Isso, dia 20 de fevereiro de 2026, gente. Ontem, quarta-feira, eu soltei um vídeo sobre a questão do concurso Cefaz Rio Grande do Sul, né? Não foi a comissão, mas foi indicada lá a coordenadora da comissão que vai ter aí do Rio Grande do Sul. Então, é um concurso muito importante, tá, gente? Inclusive, algumas perguntas são sobre isso aqui no canal. No Você Pergunta, Mr. M Responde, né? Tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre várias questões. E, gente, o que eu quero trazer aqui na tela para vocês, né? Então, primeiramente, eu quero pedir para vocês aí que a gente está fazendo esse trabalho, que você deixe um like, né? Deixe um like aqui no canal, né? Se inscreva, né? Se você não é inscrito, está assistindo esse vídeo aí que é de paraquedas aqui no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Mr. M dos concursos, né? Trazendo sempre informação de qualidade para vocês aqui que gostam de concurso público, que gostam de saber o que acontece, ou de opiniões de alguém que praticamente eu vivi a minha vida como concurseiro. Meu primeiro concurso que eu fiz foi no ano de 2000, né? Acho que foi 2000 exatamente. Então, 25 anos nessa vida, com indas e vindas, né? 6 nomeações, né? Eu não conto aprovações, mas conto nomeações. Foram 24 concursos, 6 nomeações, um bom cartel aí de lutas, né? De concurso. Estou muito feliz com o sucesso profissional, né, o meu sucesso profissional aí de alcançar, realmente mudar a minha vida através de concurso, e muito feliz com o canal da gente poder ajudar vocês aí que estão assistindo o nosso canal do Mr. M dos concursos. Como eu sempre faço propaganda aqui, hoje eu estou usando a camiseta do Amazonas Futebol Clube, o time que disputa a Série C desse ano do Campeonato Brasileiro, né, já foi campeão brasileiro da Série C, tem um patch aqui em 2023 e vamos buscar o título novamente. Então, são dois times que eu torço bastante aqui no Amazonas, é o Amazonas e o Manauara Futebol Clube, que é um time que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas basicamente é um time que os dois times... Por que eu torço para esses dois times, cara? Praticamente esses dois times nasceram em 2019, que foi o ano, meu último ano aí que eu voltei a estudar para o concurso, foi 2019/2020, né? Conseguindo aí a aprovação em 2022. Mas esquece, gente, é muita conversa, essa introdução já foi 2 minutos e 30 falando aqui praticamente pouca coisa de concurso. A gente vai agora, neste momento, nós vamos ficar pequeno, que eu quero colocar na tela e conversar com vocês aqui sobre a resposta aos inscritos. Na verdade, você pergunta, Mr. M responde. Agora aqui ficando pequeno. Pois muito bem, então estamos aqui pequeno agora, e o que eu quero trazer para vocês, então na tela, que vocês já estão vendo aqui na tela esquerda, né, é um comentário de uma inscrita do canal que é muito importante, tá, trazendo algo que talvez você não conheça. Isso aqui vai ser até um corte para um vídeo aqui do canal do Mr. M dos concursos, tá, que é sobre o ranking dos concursos. Escreva aqui nos comentários, você já conhecia o trabalho do ranking dos concursos, né, você conhecia ou não? Tá? Então, olha só, ranking dos concursos. Eu vou dizer o seguinte, eu acompanhei no meu concurso, inclusive a gente conseguiu ter a ideia de quantos, né, aprovados não tomariam posse no concurso da Cefaz Amazonas, principalmente para auditor, né? Muita gente já tinha sido aprovada em vários concursos de auditor, e a partir do ranking de concursos, né, é um site assim, ó, abençoado, que ajuda essa espera, porque ele faz o quê? Eu vou explicar para vocês, tá? Você tá vendo na tela aqui, tem a ordem de classificação do concurso do TJRS técnico, tá? O primeiro lugar ali, só não coloquei o nome porque senão ia ficar muito pequeno, tá? Que ficou com 69 pontos. E ali, ao lado, nós temos quais concursos que ele passou. E o que é interessante, né, do ranking dos concursos, ele vai para o futuro e vai para o passado também. Ou seja, todos os concursos que aquela pessoa fez, né, que eu fiz, que qualquer um fez, vai aparecer lá, olha, esse candidato hoje está aprovado em tal concurso na posição tal. Se ele for nomeado, vai ter um risquinho azul. Se ele tiver em posição de dentro das vagas, posição, vai ter um outro risquinho. Um monte de questões. Se é cadastro reserva, vai aparecer a colocação. Então, a partir disso, por exemplo, sai um outro concurso, vamos dizer o TRT do Rio Grande do Sul, tá? Daqui a um ano a gente tem o resultado do TRT. Sai toda a colocação, a gente vai olhar aqui no ranking concurso, já vai ter, olha,
candidato aqui, se o primeiro passar no TRT, vai aparecer aqui. Você vai consultar no outro dia, o máximo 2 dias, eu acho que eles atualizam o ranking. E a partir disso a gente pode ter uma ideia do número de desistências. Então eu começo, você pergunta, que o Mr. M responde, dessa sexta-feira 20, né? Não é mais sexta-feira 13. Então, dessa sexta-feira, dia 20, mostrando isso que é incrível, tá, gente? Então, para você saber, se você não conhece, se você já conhecia, escreve aqui, eu já conhecia, eu já usei para tal concurso, ou tenho acompanhado, olha só. Então, aqui à esquerda nós temos, olha, o primeiro colocado, né, ele ficou na posição 78 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Aí, claro, a gente tem que analisar concurso por concurso. Será que alguém vai abandonar, né, o concurso do TJ, se for chamado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul? Será que chega até a posição 78 na validade? Tem tudo isso, né? Porque às vezes tem gente que faz que é de Porto Alegre, não quer ir para longe, daqui a pouco a Assembleia vai ficar em Porto Alegre, tem tudo isso, né? A gente não dá para ser estanque. Então aqui você tem uma ideia. O primeiro colocado foi isso. O segundo colocado ficou em 1064 no TCR Rio Grande do Sul, né? O que eu acho bem difícil que chame, né? Então, olha só o terceiro colocado. Quantos concursos ele já fez aqui, ó? Em 2022 ele ficou em 486 no concurso TRT4, tá? Ou seja, ele ainda não foi chamado no TRT4, né? Então, possibilidade. Eu sempre digo que o TRT chama bastante, né? Talvez chegue a 486. Lembrando que o concurso TRT ainda está válido, né? Eles estão com a comissão formada lá e tal, para um concurso nesse próximo ano. Mas ele ainda está válido. Então, sabendo, né, que ele ainda está válido, há uma grande possibilidade que ainda chamem pessoas. E pode ser que chame aqui o terceiro colocado do concurso técnico do TJRS. Né? Olha só, ficou em 116 no TJRS 2025. Aqui, veja, já de antemão, provavelmente se você clicar aqui vai abrir, né? Você clica no ranking dos concursos e abre qual que é o concurso lá, a página. Eu acredito que seja o concurso de analista. Veja, o terceiro colocado para técnico também ficou em 116 para analista, ou seja, uma vaga que vai ser aberta também, né? Porque o cara vai provavelmente assumir como no TJ, analista. Ficou em 174 na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 609 no MPRS e 104 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também, olha só, né? Então, olha só quantos concursos essa pessoa fez, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6 concursos aqui nesse curto espaço de tempo, né? Como eu disse, a gente estuda para fazer concurso. E pode ver que ele colocou seu nome em todos, né? Quer dizer que ele vai se chamar em todos? Não. Mas isso quer dizer que ele vai poder até escolher para onde que ele vai, em razão desse número de concursos aprovados. Veja só, o quarto colocado com 66, passou em 644 no MPRS e em 264 no Ministério Público da União, né? Que eu não sei qual essa colocação se chamam. Acho difícil, tá? MPU acho que até 150, no máximo 200. Mas nunca se sabe, né? Para outra vaga, resto do Brasil também, se precisar. Veja ali, a gente tem o candidato quinto, passou na posição 72 no TRF4, né? O sexto não tem aprovação em nenhum concurso, é o único aqui que não fez concurso, né? O sexto colocado. O sétimo passou em 59 para o TJRS, que deve ser o cargo de analista, e em 511 para o MPRS. Olha só como é legal essa questão, né? Olha só, o cara ficou em 511 no MP, depois fica em 59 no TJ analista e em sétimo para técnico, né? Você pode pensar, o cara ficou longe lá no MP 511, talvez não tenha chance, e no outro concurso ele fica entre os 10 primeiros, por isso que não dá para desistir, né? Assim como eu fiz também, né? No meu concurso tô falando muito, né? Poxa, vestido de linguagem. No meu concurso eram 5.200, eu fiquei em 16º neste concurso. No outro que eu fiz, que era 2.500, acho que era para auditor, né? Eu fiquei, acho, em 300 mais de 300 ou 400 a posição. Então, depende de cada concurso, é um concurso, né? E o oitavo colocado ficou em 11º no TJRS, também deve ser analista. Então, o oitavo técnico, 11º analista, o oitavo colocado dessa lista. Então, o que eu digo para vocês? Que essa lista, esse site, ranking dos concursos, eu vou deixar um link no vídeo do corte, ou seja, no vídeo de sexta-feira não vai ter o link, mas no vídeo do corte, né, falando só sobre o ranking dos concursos, aí você vai acessar nesse link que está aqui embaixo, e você vai acessar diretamente o site, lá você vai verificar, né, o seu concurso aí, o TJ, ou qualquer concurso, procura o teu nome, né, você que fez bastante concursos, que você vai ver lá quais concursos você já passou, já foi aprovado, tá? Eu, infelizmente, nessa última vinda, né, eu só apareci, olha o Né de novo, caramba, vamos lá.
Eu só apareci no Cefaz Amazonas, eu não fui classificado no auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul para a fase de discursiva e também não classifiquei para a Polícia Federal, né, que é vagas limitadas para a segunda fase. Então não classifiquei e a partir disso aí só tive a aprovação do Cefaz Amazonas e estou aqui nomeado, trabalhando feliz da vida aqui em Manaus, né, no estado do Amazonas. Tudo bem? Então, essa foi a primeira conversa aqui no Resposta aos Inscritos. A gente vai continuar aqui falando de mais e mais coisas, então. E a gente vai ter uma segunda tela. Aqui fica o vídeo corte também, para você que não está assistindo ao vivo, então fica o vídeo corte, você que está no ao vivo aqui da sexta, vai continuar comigo, mas para quem está no vídeo corte, então a gente se despede aqui no vídeo corte e a gente vai continuar agora falando de outro assunto aqui, de outra pergunta que vai estar na tela aqui do meu inscrito aqui no canal. Então você pergunta, Mr. M responde, é só aqui no nosso canal. Vamos para a próxima pergunta. Pois muito bem, seguimos com o nosso programa. Você pergunta, Mr. M responde. Eu vou colocar aqui já na tela um outro slide aqui do nosso inscrito do canal. Deixa eu já estar olhando aqui, você está vendo na tela, olha só. Eu não entendi, né? Se chamam e você não quer a vaga para onde tem, o que acontece? Você fica fora do concurso ou volta para a fila e espera a próxima chamada? Tá, olha só, essa é uma pergunta muito importante. Eu vou conversar sobre isso agora aqui no canal. Gente, é o quê? É uma polêmica porque eu lancei aqui porque eu falei de como foi a minha experiência em 2007, né? Quando eu entrei no TJ Rio Grande do Sul em 2007, eu sei que mais um outro concurso de 2011 também foi assim. O que acontecia? Você chegava lá, por exemplo, eram 50 vagas. Ou foi quantos? 42, né? 62. Acho que chamaram mais ou menos isso, né? Eu acho que chamaram 80 vagas, eu era o 42 a escolher, uma coisa assim, tá? E chamaram 100 pessoas, 100 e poucas pessoas para escolher a comarca, para aqueles que fossem desistindo, os outros iriam assumindo as comarcas, né? E eu disse que, olha, eu vi gente que saiu de lá que não assumiu o concurso porque desistiu da vaga. E naquela época, tá? E a maioria dos concursos é assim também. Você desiste da vaga, você abre então a possibilidade de você ir para o final da fila. Então uma fila que tem muita gente, às vezes você não é mais chamado. Meu concurso tinha mais que 2.000 aprovados, né? Chamaram até o 2.000, mas tinha 6, 7.000 aprovados. Então talvez ali eu perdesse a minha chance de ser nomeado. Então, por isso, né, a maioria dos concursos hoje também é assim, tá? Por exemplo, ali auditor, você faz Amazonas. Passaram 1.000 e poucos auditores. Se você pedir final de fila, você vai para o final da fila, mas não vai chegar nos 1.000. Já no meu caso de analista, também eu acredito que não, é 105 aprovados, né? Acho que era 105, 130. Se você pedir final de fila, você vai para 135. Nós estamos na posição 42, então não vai chegar até os 130 lá. Então você desiste, você perde o concurso. Mas por isso que muita gente comentou e eu lembrei de algo que realmente eu acho que no último concurso já foi assim, tá? E eu quero até trazer mais informações. Eu vou fazer uma entrevista aqui com técnicos judiciários do interior, quem trabalha aí no Rio Grande do Sul, para a gente conversar sobre a função, conversar sobre como é que tá a escolha das chamadas também. Mas eu tenho quase certeza, tá? 90% que é assim, tá? Olha só, eu não entendi se chama e você não quer a vaga onde tem. O que acontece? Você fica fora do concurso ou volta para a fila e espera a próxima? Olha, a Lidiane Parecida também coloca também queria saber de vai para a próxima chamada ou para o fim da fila. Então é diferente, né? Próxima chamada ou fim de fila. Você está em 200, te chamam e você não quer aquelas comarcas, você pode esperar a próxima chamada, que pode ser dali 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou o final de fila, que daí é o 1.640, né? Que pode ser que chegue a você ou pode ser que nunca chegue o seu nome. Então veja só, praticamente você pode desistir do concurso se você ir para o final da fila, tá? E o GSC Delta coloca: é como se desistisse do concurso, não volta para o final da fila nem para a próxima chamada. Cara, desculpa pelo cara, mas realmente assim, ó, meu nobre inscrito do canal, assim, depende do concurso. Tem concurso que aceita final de fila, você pede final de fila, você vai pro final da fila. Tem concurso que não aceita e você realmente não é mais chamado no concurso. E tem concurso que eu acho que é o TJ, o caso, o último TJ, tá? Ele fez assim, de o quê? De se você não for chamado, de você poder ir na próxima chamada. Então essa é uma questão que a gente tem que saber se vai acontecer nesse concurso de agora, tá? Se você chamado e você não aceitar, o que eu digo para nós, tá, gente? Após a homologação, já dá pra gente ter a noção, aí já dá pra gente pedir até pro próprio setor de RH do TJRS essa informação. Olha, na chamada, se eu não escolher nenhuma das comarcas, eu
posso ser chamado na próxima, ou obrigatoriamente eu desisto do concurso, né? Mas pelo que eu me lembro, o TJ fez isso, porque olha só, a Lidiane Aparecida não vi. Não, já vi um vídeo em que a pessoa só conseguiu escolher uma lotação quando foi chamada pela terceira vez. Olha, interessante isso aqui. A Lidiane disse, olha, eu já vi um vídeo de uma pessoa que só consegue a sua lotação na terceira vez que ela é chamada, tá? Pois é, por isso eu não entendi, a Ana Glitz coloca. Também vi uma moça que é técnico do TJ falando que demorou até ela assumir porque nunca tinha a lotação que ela queria. Mas ela não explicou se foi chamada várias vezes e pelo que ela falou deu a entender que ela foi chamada, não tinha lotação, ela esperou as próximas chamadas e ela não foi para o final da fila. E eu quero dizer aqui para a dona Ana Glitz 7171, né? Não é 171, é 7171, 271, né? Que eu acredito que é muito isso que está acontecendo no TJRS, tá? Pelo que eu me lembre, o TJRS está adotando essa política, né? Vamos confirmar isso aqui. Como eu queria gravar a resposta aos inscritos, eu queria trazer a minha impressão de tudo que eu sei, mas eu vou tentar confirmar essa informação para a gente trazer aqui no canal, ou mandando e-mail para o setor do RH, vou tentar entrar em contato, ou tentar entrar em contato com pessoas que eu conheço lá do TJ, né, para saber realmente como que foi essa última chamada, né, para ver se o pessoal me traz essa realidade aí mesmo, e até mesmo fazendo uma entrevista aqui com alguém que trabalha para a gente saber mais coisas do TJRS, tá bom? Que eu acho que tenho certeza. Se você quer que a gente faça a entrevista, escreva aqui nos comentários. Mister, traz aí um técnico do TJRS para a gente conversar sobre as funções, tá? Então, o que eu digo? Eu acho, né, eu tenho quase certeza, mas 90% de chance que o TJ está fazendo isso. Então, você é chamado, lá chama 100 pessoas que têm 80 vagas. Você não escolhe uma daquelas e daí você, por exemplo, chamou e quem não escolheu a vaga dos 100 primeiros, lá vamos dizer o 31, o 50, o 60, o 70, 80, 40 não escolheram. Aí na próxima chamada, se chamar 50 pessoas, vai chamar o 31, 50, 60, 80, essas pessoas vão ser as primeiras a escolher. E daí se você não achar novamente a comarca, você vai poder, como ela disse aqui, eu quero esperar a próxima. A grande questão é que se for no início, né, por exemplo, se for no início do concurso, tem aquela questão, você, não vou para esse lugar, eu não vou esperar a próxima chamada, e você espera, pode ser que dê tempo de chamar mais 2, 3 vezes, ou pode ser que não chamem mais, né, a gente não tem certeza disso, porque no início do concurso, ali no primeiro ano, segundo ano, beleza, tranquilo, provavelmente vai ter outra chamada, mas já pensou no terceiro, quarto ano, te chama e você diz, não quero, vou esperar a próxima chamada, e daqui a pouco você não é mais chamado, porque não vai ter mais chamada e tal, e acabou e pronto. Pode acontecer nos últimos 6 meses, principalmente, né? Mas, claro, né, tudo é possível, a gente está só fazendo suposições aqui. Então, eu acredito nisso aqui, bate muito com o que estava acontecendo, pelo que eu me lembro do TJ, que acho que ia mudar esse entendimento pelas desistências, né? De dar essa oportunidade da pessoa poder novamente escolher, né, a sua comarca. Inclusive, eu vi que deu problema, não lembro se foi em TJ, mas acho que sim, tá? Ou num outro lugar que a pessoa, por exemplo, o cara ficou entre os primeiros colocados, daí ofereceram 60 vagas e não tinha a cidade que ele queria, né? Aí nessa outra chamada, daí ofereceram a cidade, tinha escolhido uma cidade, e aí ele entrou na justiça para poder ter o direito de ir para aquela cidade que ele queria, que foi oferecida na segunda chamada, tá? Eu já vi acontecer isso. Né? Não lembro se é no TJRS propriamente dito, mas vi em um concurso a pessoa fazer isso, porque eu disse, olha, me ofereceram agora e um mês depois, já na outra chamada, tinha a vaga que eu queria. Então, por que não me ofereceram? E parece que conseguiu na justiça o direito de ir para aquela cidade que ofereceram na segunda chamada, tá? Então, é porque é dinâmico, né, o processo. Então, por isso que eu vejo, assim, acho que talvez, né, o TJ esteja adotando isso a fim de facilitar aí a felicidade e a alegria de quem está fazendo o concurso também, de não ter que mudar de lugar, tá, gente? Então, esse corte aqui, eu trago essa primeira impressão, tá, respondendo aqui, trazendo a resposta. Você pergunta, me responde aqui, da Ana Glitz, né? Ela pergunta e no final ela responde mesmo, e eu tô achando que ela tá certa, tá? Vamos confirmar essa informação, né? Se eu não conseguir aí pelos meus conhecidos, vou tentar confirmar diretamente com o RH. A grande questão é que é melhor estar o concurso homologado, tá? Para a gente poder até considerar aí como que funcionaria as nomeações, né? Sobre as chamadas de uma forma mais prática. E o que eu digo? Eu contaria até com vocês, por exemplo, os primeiros colocados aí, os primeiros 100 técnicos ou analistas, como que fica a chamada, se eu não assumir, entendeu? Se eu não quiser uma das comarcas, eu fico na próxima, entendeu?
o RH vai te responder no serviço de informações, né? Fica mais difícil, por exemplo, eu sou um concurseiro, eu não estou participando desse concurso, então eu teria que fazer uma informação genérica, talvez eles não me respondam, como que será a chamada e tal, poderá escolher, vocês entenderam por que eu acredito que é mais fácil vocês fazerem essa pergunta diretamente, mas não impede que eu veja com meus amigos aqui que trabalham no TJ qual que o que eles sabem, né, de quem entrou na última chamada, como que foram chamados, se houve essa possibilidade, tá certo, gente? E se você conhece alguém também, você pode ajudar, você pode escrever aqui nos comentários, Mister, realmente eu conheço fulano tal, aí ele me falou que ele é técnico agora do último concurso, e fizeram isso, ele chamou na primeira, não quis, na segunda chamou e ele quis, tá? Mas eu acho que sim, que é dessa forma como a Ana Glitz colocou, tá certo, gente? Então aqui a gente faz a nossa segunda parte, o corte do vídeo do Mr. M. Se você está ao vivo na sexta, então você pode continuar aqui comigo. Se você está no corte, então até o próximo vídeo aqui. Um grande abraço, a gente vai continuar respondendo aos nossos inscritos queridos como você. Pois muito bem, continuando o nosso programa, a resposta, você pergunta, Mr. M responde, você pergunta, Mr. M responde, agora eu me lembro o slogan, tinha uma música que eu fiz para esse programa, mas eu não gravei mais, eu já me esqueci, mas vamos lá gente, vamos continuar aqui, então vamos colocar na tela a nossa próxima pergunta aqui do Você Pergunta, Mr. M responde, na verdade o Jonathan Andrade coloca o que faz o analista? O que faz o técnico? Há possibilidade de teletrabalho? No recesso forense, há expediente normal? Né? Daí o blind do cego. Eu não sei porque blind é cego em inglês e do cego é cego em português. Então o blind do cego é o cego do cego. Né? Boas perguntas sobre a escolha do local de trabalho. Como é para cotas e para ampla? Como é a ordem de cota, X e ampla? Né? Os dois fazem a mesma coisa, mas técnico ganha menos. Né? Olha só, é sobre isso, yes. Pergunta, eu também queria saber. E a concurseira 50 diz, olha, os dois fazem a mesma coisa, mas o técnico ganha menos. Depois de assumir a possibilidade de remoção de um local para o outro, por exemplo, se eu assumir na temida Santa Vitória do Palmar, há como depois de alguns anos mudar para a região norte do estado? Coincidentemente, também sou concursado do Banrisul, moro e tenho família no norte do estado. Coincidentemente, você é igual eu, concursado do Rio Grande do Sul, aí espera um futuro muito promissor, a vida após o banco, tá? Olha, gente, vamos falar essa primeira pausa bancária aqui, tá? Tem muita gente aqui que meu canal vem me cumprimentar aqui, olha, eu também era do banco, hoje sou TJ, também larguei essa vida bandida de bancário. Cara, tipo, a vida bandida, assim que eu digo, é diferente, a pessoa tem que gostar de trabalhar no banco, tá? É um trabalho estressante, você tem meta de venda, meta de cartão, meta de cobrar gente que deve, meta de tudo que é coisa, e ainda você lida com o dinheiro das pessoas, isso já é um estresse, né? Então não é um trabalho fácil, assim, a gente vê lá o pessoal no ar-condicionado trabalhando e pensa, nossa, deve ser maravilhoso trabalhar em banco. Pra quem gosta desse negócio de venda, de meta, de desafio, é legal, mas pra quem já foge da iniciativa privada por essa cobrança de estar vendendo e fazendo alguma coisa, assim, produzindo, assim, de venda, de entrar, né, técnicas e técnicas para vender um produto, eu acho que banco é algo muito estressante, minha opinião. E assim, olha, na minha vida eu encontrei várias pessoas no MP, no TJ, né, agora na Fazenda também, pessoas que são ex-bancárias e estão felizes e nós nos abraçamos, é um encontro coletivo, que legal, você também conseguiu sair do banco, você também saiu, que legal, quão bom é estar aqui fora do banco, né, que bom que é estar aqui fora do banco, né. Não sou ingrato, gente, a minha vida, eu posso dizer que eu agradeço muito ao Banrisul, porque eu só consegui passar nos outros concursos porque o Banrisul me proporcionou um trabalho digno, trabalhar 6 horas, trabalhando lá, me estressando, mas trabalhando, conseguindo sustentar minha família, né, salário em dia. Então, cara, posso dizer, tive bons amigos, grandes amigos, quem gostava de venda tá lá até hoje, fez carreira, tá ganhando dinheiro no banco, tá? Ganhando dinheiro mesmo, como gerente de marketing, outras coisas, subiu de carreira, então é um ambiente para quem gosta poder subir na vida, mas como a maioria dos seres humanos, assim, que gostam de trabalhar, servir a população, mas não de vender, que é o meu caso, então a gente, fora do banco, a gente se sente altamente feliz. Eu prefiro ganhar menos, mas, tipo, não ser bancário, ficar vendendo coisas, não é a minha praia, tá? Sinceramente, não é. E assim que eu vejo muita gente aqui, acho legal, né? Porque, como eu disse, assim, ó, assim como você, sou concursado do Banrisul, moro e tenho família no norte. Eu também, né? Passo Fundo era norte do estado. E você também não quer ir pra Santa Vitória do Palmar. Eu tô de boa, 5605. Tá de boa, cara. Tu é bancário, mas tu vai ficar de ótimo ainda, porque você vai passar num concurso aí, tribunal.
até ou federal aí, vai poder ter uma vida nova, uma vida pós-banco. A vida pós-banco, acredite nisso, né? Eu sempre sonhava, gente, quando o pessoal do TJ ia lá no banco tomar cafezinho, eu disse, cara, ainda vou estar no lugar desses caras aqui, eu vou vir aqui no banco tomar um cafezinho, vou só passar no banco só pra dar uma olhada na minha conta, nem olhar, só pra tomar um cafezinho que é gostoso, bater um papo com as pessoas ali, com os meus amigos, e é isso que eu fiz, né? Até eu vim para Manaus, que agora daí tô longe do Banrisul, tá, gente? Mas isso aqui é um fato importante, para você que quer carreira bancária é interessante, mas eu não viveria a minha vida numa carreira bancária, para passar em Banco do Brasil, passar em Banrisul, Caixa, é por um tempo, mas não é um trabalho para a vida toda, tá? Ao meu ver, pode ser que para alguns seja. Mas muito bem, gente, tá vendo que eu sou sincero, né, gente? Eu falo o que eu penso mesmo sobre o concurso. Mas vamos agora, então, falar dessa primeira pergunta. O que faz o analista? O que faz o técnico? Há possibilidade de teletrabalho no recesso forense? Há expediente normal? Quantas perguntas, Jonathan Andrade 88? São 4 perguntas aqui que eu vou te responder, né, meu pequeno gafanhoto do aprendizado dos concursos aqui, né? Eu sou um pequeno gafanhoto também, tô sempre aprendendo, tá, gente? Levem na esportiva essa frase, pequeno gafanhoto, porque é alguém que sempre aprende, né? Que sempre está atrás de conhecimento. E assim, olha só, analista e técnico, se a gente for ver antigamente, tá, a estrutura do TJ, o analista seria o escrivão, seria o distribuidor contador, né? Era esse o analista que a gente tinha, o escrivão, que era da área de direito, distribuidor contador, que era de contabilidade, distribuir processos, né? Na capital tinha outro tipo de analista, mas basicamente esses 2 cargos que eu vejo que eram os maiores, escrivão, chefe de cartório, distribuidor contador, de toda a vara ali, de todas as varas fazia a distribuição, né? O que a gente mais tinha. Então, oficial escrivão era o antigo analista, né? E o oficial escrevente era o técnico. Então você pode ver que numa estrutura do TJ anterior, era um escrivão, que era o chefe do cartório, nós tínhamos até um oficial ajudante, que era o intermediário, e 4 escreventes, que eram os técnicos judiciários. Então você tinha 6 pessoas normalmente no cartório. O chefe do cartório, o escrivão, nível superior, o oficial ajudante, que era nível superior também, mas não era, tinha que estar cursando o nível superior, e nós tínhamos 4 cargos de técnico judiciário, que era nível médio, tá? Então, quem poderia ser chefe do cartório? O escrivão. Ou um oficial escrevente designado para ser chefe do cartório numa necessidade. Mas normalmente onde eu assumi, todas as varas tinham o seu escrivão, que era o cargo de nível superior. Tá? Também tínhamos a possibilidade de por exemplo, alguém que fosse formado em direito poder ser o assessor do juiz. Tá? Como cargo servidor na época que eu trabalhava lá. Então nós tínhamos pessoas que eram servidores técnicos, ou também o escrivão poderia, não, o escrivão não. Caiu, gente, mas eu voltei aqui, tá? Caiu o som, só tô fazendo de novo aqui pra vocês essa parte que travou, gente. Então, o escrivão é chefe de cartório e nós tínhamos a possibilidade de técnico ser designado como quem era formado em direito para ser auxiliar do juiz. Essa era a estrutura que nós tínhamos lá em 2017, que foi praticamente até com a 2007 a 2017, quando nós tivemos o cargo de técnico, propriamente dito, o plano de carreira, e hoje mudou, a gente tem técnico e analista, né? Então não existe mais escrivão, distribuidor, contador, é analista e é técnico, né? Esses os 2 que nós temos. Então a estrutura do cartório, eu acho que não mudou tanto essa questão, até porque agora serão os primeiros concursos pro interior, basicamente dito, tá? Então, eu acho que o analista, a figura do analista, como é aquela pessoa formada em direito, ela pode tanto chefiar um cartório do interior, tá? Quanto ela pode também trabalhar no gabinete, né? No gabinete como o assessor do juiz, como aquele que faz os despachos. Eu acho que muito parecido com o MP, tá? Eu tive esse estudo do MP que era isso. Era o técnico, né, trabalhando no lugar, e o analista trabalhando junto com o promotor, fazendo as manifestações, as promoções para a correção do promotor. Então, eu acho que o analista hoje, o TJ, como ele tem interesse de pessoas trabalhando com o juiz para dar andamento nos processos, então acho que o analista vai trabalhar praticamente como um assessor do juiz, né? A gente sabe que tem os CCs, que foram criados agora, que foram nomeados, inclusive, então tem muita gente exercendo como CC essa função do juiz, que o juiz pode nomear e exonerar de livre, né, cargo de confiança, mas eu também acredito que muitos desses analistas desse último concurso vão assumir também trabalhando em gabinetes. E muitos também serão chefes de cartório. Eu acho que assim como no eleitoral, vamos dizer assim, por isso que passa essa pergunta aqui que a colega coloca, que olha, os 2 fazem a mesma coisa, mas o técnico ganha menos. No eleitoral eu sei que não existe isso, o chefe do cartório pode ser o técnico, pode ser o analista,
Não propriamente tem que ser o analista ou o chefe, tá? E se o TJ adotar essa estrutura, então quer dizer que pode ser um técnico-chefe do cartório e o analista talvez trabalhe e não seja chefe do cartório. Então, só que eu não vejo muito essa visualização do porquê fazer isso no TJ, tá? Eu acho que seria um desperdício você usar alguém que é formado em direito, que é capaz de fazer manifestações ou ter ou poder certificar de uma forma, né, certificar prazo, ou seja, dar andamento de uma forma mais conhecimento jurídico da coisa, e você colocar ele exercer a função só de técnico, por exemplo, né, que é aquela função mais administrativa de fazer o ofício. Então, o que faz um técnico, né? Basicamente assim, olha, vou dizer claramente, o trabalho do técnico do judiciário não muda, esse não mudou. Tá? O do analista, talvez, como eu disse, né, que seria o antigo escrivão, o distribuidor, o contador, isso aí pode haver uma adaptação, ou seja, trabalhar mais no gabinete, e essas questões que eu falei. Mas o técnico não mudou. Olha, o que faz o analista e o que faz o técnico? Então, o técnico pode dizer claramente que é uma função técnico-administrativa. Você vai poder exercer dentro de do interior, de uma promotoria do interior. Como eu disse, tem técnicos, né, que têm conhecimento jurídico que às vezes são deslocados ali para trabalhar no gabinete, para auxiliar o juiz também. Então, não é impossibilidade de fazer isso. Mas a maioria dos técnicos trabalha, então, no cartório, vamos dizer assim, que a gente tem uma estrutura com 4 técnicos, esse técnico vai cumprir os despachos, né, vou explicar, cara, eu tenho um vídeo que eu fiz há anos atrás falando sobre isso, mas eu vou falar de novo aqui no resposta, que vai cumprir mandados, né, cumprir os despachos, né, vai atender balcão, atender, às vezes, telefone, pode ter atendimento telefone, se bem que hoje está mais centralizado o telefone, né? Mas o balcão você vai atender advogado, vai atender pessoas, né? Não é obrigatório, porque tem também os estagiários, e normalmente, eu sou contra essa política, tá? De colocar os estagiários atender o advogado, atender balcão, atender o MP. Eu acho que, tipo, o estagiário está sempre trocando. Eu acho que quem tem que atender, quem é a porta de entrada do TJ, teria que ser um técnico, um servidor. A minha opinião, sempre, onde eu trabalhei em vacaria, era eu e mais um estagiário. Então, sempre tinha um servidor junto com o estagiário, e não somente o estagiário para atender o balcão, que é o advogado. Então, você vai atender o balcão, atender o advogado que quer ver um processo, vai dar orientação, né? Como eu tinha várias execuções penais, por exemplo, um apenado vem se apresentar na vara de execuções penais para todo mês ele tem que comprovar que está na cidade lá, que tá bom comportamento, ele vai lá na vara e pede para assinar a suspensão lá condicional do processo, ou a suspensão da execução da pena. Tem um papelzinho lá que na minha época tinha, né? Não sei como é agora. E ele vai lá, ele assina e você anota lá o dia que ele teve e confirma que aquilo ali vai para o processo dele para comprovar que ele está se apresentando mensalmente. Então ali eu atendia um apenado, uma pessoa que tinha um processo suspenso ali, né? O apenado porque tinha já condenação e era suspensa a execução da condenação, que eram os PECs, né? Processo de execução criminal, né? Ou se não, o processo judicial que estava suspenso. Então, tudo isso aí eu fazia esse entendimento do balcão. E o meu trabalho maior era fazer, hoje que é tudo eletrônico, então você vai ter o acesso a meio um processo eletrônico do TJ, provavelmente, lá no processo vai cair na sua mesa digital, que é na sua mesa do computador, e você vai poder lá olhar da onde que está vindo aquele processo, tem uma petição para juntar, ou seja, pode chegar no e-mail, você juntar, entendeu? Tem essa dinâmica, pode entrar já direto no processo juntado, então já junta lá, vamos dizer o MP, bem assim, já junta lá no sistema eletrônico, cai lá para você juntar aquela petição, é desse processo, você junta no processo, já cai no processo, o processo cai para você analisar, você olha, essa petição vai encaminhar para o juiz analisar, você encaminha tudo eletronicamente ali o processo na sua caixa, né, caminha para o juiz vai despachar, vai voltar para sua caixa, por exemplo, né, tudo como funciona no MP, que eu acho que deve ser muito parecido com o TJ, tá? Me corrijam aqui vocês do TJ, se é diferente. Deve cair na sua caixa para você. É o EPROC, né? O EPROC a gente trabalhava meio que junto também. É um sistema do fórum, mas que vem também para o MP para se manifestar. A gente usava o nosso para se manifestar no EPROC. Era meio que tudo bem junto, tá? Também dava para usar o nosso para fazer lá no deles, então, nos judiciais. Nós tínhamos essas judiciais que era só o nosso sistema. Mas é só para te trazer a noção. Então, vinha esse processo, caía na sua caixa com o despacho do juiz. Vamos dizer que o juiz despachasse para você assim. Olha, nesse caso aqui, favor oficiar, por exemplo, alguém que está prestando serviço à comunidade, né? Estou pegando a parte criminal, que era onde eu lidava mais com a parte criminal, prestação de serviço à comunidade. Então, não veio o relatório das horas trabalhadas do mês, ou seja, a pessoa está cumprindo a prestação de serviço, que é uma das coisas que ele teria que fazer, né, no processo para extinguir a pena lá e tal, extinguir o processo. Aí ele faz 2 meses que não vem relatório. Então o juiz oficial, a instituição
perguntando sobre se há o relatório ou não, ou se não veio, ou se por que não veio o relatório, né? A gente oficiava para a instituição, fazia o ofício, né? Aí o juiz assinava, ou a gente assinava de ordem do juiz e encaminhava esse ofício para a instituição. Depois a gente aguardava no escaninho lá 20 dias o prazo para a instituição responder. Ou poderia ser assim: notifique-se o advogado para que se manifeste sobre a não cumprimento da pena de PSC, né? Da prestação de serviço à comunidade, que teria que cumprir lá a pessoa, né? Num prazo de 15 dias, sei lá, 20 dias, o prazo que for, né? Que o juiz determinasse. Então a gente notificava o advogado, o defensor público ia para o defensor, e se fosse advogado, seria sair uma nota de expediente aí publicado, né? Para ele ser intimado. Então tem todos esses trâmites que a gente fazia o edital para ir por edital, a gente fazia a notificação pro oficial de justiça, né? Tem também, notifique-se por oficial de justiça a pessoa tal no cível, né? Para audiência no dia tal. Daí sai lá uma lista com as pessoas que vão ter que participar da audiência, criminal também. Aí você faz lá os 10 mandados, né? Você abre lá, tem um sistema pré-pronto, vamos dizer assim, que você vai puxar o nome, dados, endereço ali, você vai colocar o texto padrão de audiência, vai alterar alguma coisa e aí já vai sair um mandado pronto de notificação. Você vai, no caso, assinar ali com ordem do juiz, vai passar para o juiz assinar, tudo na maneira da caixa eletrônica, então é tudo dentro do computador, não tem nada mais físico. Pelo menos lá no Rio Grande do Sul não tinha mais nada físico. Então, que é onde você fizer o concurso, né? Então vai para o juiz assinar, o juiz assina, depois que o juiz assina, os mandados vão daí para o oficial de justiça, e o oficial de justiça provavelmente vai ter uma caixa eletrônica dele que ele vai estar dando cumprimento desses mandados, imprimindo e depois certificando o cumprimento dos mandados. Daí quando cumpre o mandado, vem para o processo, junto no processo, você, por exemplo, se é uma audiência, vai vir lá todo mundo, né? As notificações você vai olhar e vai conferir, olha, não foram notificados todos, ou esses dois não acharam, né? Por exemplo, se não acha 2 réus de um processo, o que acontece? Vem pro juiz, o juiz vai dar vista, por exemplo, se é uma 2 réus não, 2 testemunhas. Se é testemunha do MP, o juiz vai dar vista desse processo, né? Tudo eletronicamente pro Ministério Público. Aí vinha lá para nós. Aí o promotor pegava esse processo que caía no EPROC lá da nossa caixa e via, esse aqui são 2 endereços que o cara mudou. Daí mandava para eu, que era oficial de promotoria, para achar esses endereços no sistema de consulta, que eu custava tudo, era Receita Federal, era rede de energia, de água, cartório eleitoral, eu tinha acesso a todo mundo, né? O endereço e dados das pessoas, assim, de onde elas poderiam estar morando. Isso daí o Ministério Público tem acesso. Então a gente procurava para ver se descobria onde a testemunha estava morando, eu fazia certidão, olha, encontrei o endereço tal. Aí certificava, aí ia para o promotor se manifestava para que procurasse no endereço tal, fizesse um novo mandado, e a gente devolvia o processo, ia lá pro técnico, o técnico recebia esse processo lá com a manifestação, mandava pro juiz, né? Concluso ao juiz, aí o juiz analisava e daqui a pouco saía novamente um novo mandado para você fazer, para mandar para o oficial de justiça e o oficial de justiça cumprir. Gente, eu tentei ser rápido aqui, mas, gente, é justiça. Então, o que mais a gente tem na justiça é processo, é oficiar, é fazer mandado, é fazer verificação, é mandar para o juiz, atender advogado. Então, é algo que é sempre rotineiro. Ou seja, depois que você está um mês lá no TJ, você já tem uma boa dinâmica de como funciona. Depois de um ano, você já se sente muito confiante daquilo que acontece. Principalmente se você ficar num setor só, ali, numa vara civil, numa vara criminal, então você consegue aprender bem mais rápido sobre isso. Então aqui eu passei um pouco sobre o que o técnico faz, tá, gente? Que é o que eu posso dar, que eu tenho mais conhecimento. E novamente eu quero marcar uma entrevista aí com alguém lá do TJ pra gente falar sobre outras coisas, tá? A possibilidade de trabalho remoto, a segunda pergunta aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Hoje o TJ, se eu não me engano, 30 até 31 terço das vagas do TJ pode ser para o trabalho remoto, tá? Tem muita gente, eu acho que tem, tá? Um número legal de servidores que hoje trabalham de trabalho remoto. Eu só não sei se é a semana inteira, ou se, por exemplo, você pode trabalhar 3 dias em casa e 2 dias indo no fórum, ou 4 dias em casa e 1 dia indo no fórum, tá? Isso aí eu não sei como funciona, mas eu sei que tem sim uma legislação própria deles de como que é regrado o teletrabalho, tá? Até isso eu acho que dá pra gente conversar aí com o servidor, né, numa entrevista, perguntar como que tá essa questão do teletrabalho exatamente, né, no interior, tá? Porque assim, talvez no interior muita gente não queira trabalhar de casa, né? Eu que morava em outra cidade, eu trabalhei aí na pandemia praticamente 2 anos, indo 1 dia por semana só na promotoria, ou seja, eu me deslocava 40 quilômetros,
e nos outros 4 dias eu trabalhava de casa. E olha, gente, conseguia fazer tudo de casa, até audiência eu fazia com a promotora, jogava. Eu era o recepcionista dos advogados, como técnico do MP, na minha função no MP. Então eles chegavam para a audiência, mandavam o link pelo WhatsApp: ó, doutor, pode entrar na sala de audiência. Aí eu recebia eles na sala de audiência: ó, o doutor já está vindo. Mandava pro doutor, o promotor entrava. Daí quando entrava eu gravava as audiências, eu clicava lá pelo programa nosso próprio, eu clicava para gravar. Então eu estava gravando a audiência e acompanhando tudo. Sempre que precisava alguma coisa, o doutor pedia ali, o advogado se manifestava, pedia, eu mandava algum documento necessário para a audiência. Então eu controlava toda a audiência, eu estava ali escutando de casa, da minha casa ali, né, com fone de ouvido, trabalhando lá no meu escritório e fazendo todas as audiências, né, auxiliando aí o promotor de casa, tá? Então trabalhei durante 2 anos de teletrabalho, assim, de uma vez apenas. E, cara, é sucesso, porque você tem um horário para trabalhar que você pode. Às vezes eu trabalhava, por exemplo, trabalhava de madrugada, eu pegava às vezes, por exemplo, eu trabalhava até as 2, 3 da manhã, né? Chegava ali, pegava das 10 às 2, 3 da manhã, despachava um monte de processo ali, né? Cumpria despacho dos promotores. E daí, durante o dia ali, eu ia fazendo, né? De acordo com conforme ia surgindo. Então eu trabalhava às vezes 4, 5 horas de madrugada, depois mais 2, 3 horas durante o dia ali para fechar 7 horas que eu teria que trabalhar, né? Mas ficava disponível ali durante todo o horário de expediente, né? Mesmo que eu não estivesse trabalhando 100% no horário ali, né? Por exemplo, de tarde, né? Se eu já tinha trabalhado às 7 horas, de tarde eu poderia já estar livre, mas se precisasse era só mandar um WhatsApp, eu entrava lá, dava andamento em algum processo tranquilamente. Então, claro, tu fica um pouco refém do trabalho, porque como você está trabalhando em casa, às vezes não tem o horário, você entra a hora que você quer e você consegue trabalhar até mais, às vezes, por esse senso de responsabilidade que a gente tinha lá no MP, tá, gente? Então, quanto ao teletrabalho, no TJ, eu também sei que há, e como eu disse, eu também acredito que é igual ao MP, 1/3, pode até no máximo 1/3 dos servidores estarem em teletrabalho, tá? E continuando aqui, mais uma pergunta muito interessante, que é no recesso forense, né? Se há expediente normal no recesso forense. Gente, o que acontece? Recesso forense é do dia 20 de dezembro, né, até o dia 6 de janeiro. Então, dia 20 não trabalha, até o dia 6 não trabalha. Então, não há expediente normal, tá? Então, tanto o TJ quanto o MP, tá? Eu sei mais do MP, porque nós éramos em 3, 4 servidores, né, na promotoria. Então nós tínhamos o telefone de plantão, e o TJ também tem, só que o TJ é mais servidores, então eu acredito que é bem mais fácil para eles fazer essa adequação dos dias, né? Você pega do dia 20 ao dia 6, daí 17, 18 dias, que você vai dividir, por exemplo, daria 6 dias para cada servidor, nós éramos 3 servidores, então um ficava do dia 20 ao dia 26, outro dia 26 ao dia tal, e outro dos últimos 6 dias lá, né? Então você dividia assim, então a gente ficava aí, não trabalhava, ninguém trabalha, tem um promotor plantonista, que você vai ter o contato dele, que pode ser o próprio promotor da sua vara, ou um outro promotor da região, e você fica com o contato dele, e você vai estar naqueles dias com o plantão, onde se a polícia precisasse, um advogado precisar de um processo, alguma coisa, tudo ele vai ligar para ti no MP. Então eu ficava 5, 6 dias ali no recesso com o telefone. Não quer dizer que eu ia trabalhar, mas tipo, o telefone tocava, às vezes eu tinha que entrar pro meu computador, dar um andamento no processo, o doutor se manifestar, flagrante, alguma coisa assim, e devolver, mandar pro fórum, dizer: olha, o doutor já se manifestou, tudo de forma eletrônica, tudo no computador da minha casa. Era assim que eu fazia, tá? Não precisa ir no fórum para fazer. Claro que tem gente que quer, se mora na cidade, às vezes acha melhor ir lá no fórum para usar o computador, e a rede lá do fórum é melhor, tá? O do MP, como eu também, né? Mas eu usava a maioria dentro do meu computador de casa ali, resolvia todas as questões, tá? Inclusive, assim, o promotor, por exemplo, também, como ele tem acesso a VPN e o computador, notebook, em qualquer lugar, que às vezes ele tava, né, pegava um final de semana, por exemplo, poderia estar numa cidade vizinha ali, 70, 80 quilômetros, e num evento, em alguma questão, né, familiar, e de lá mesmo ele despachava tudo de forma eletrônica, que tinha acesso e despachava, tá? Então é uma coisa, a tecnologia ajudou bastante essa questão. Antes, quando era físico, eu tinha que levar o processo em mãos, esperar o promotor despachar, perceber, levar no fórum, tudo em mãos, tá? Nada de forma eletrônica. Então eu vejo isso como um avanço. E no TJ, tá, o que eu acho que deve acontecer, como tem mais servidores, você não vai ficar 5, 6 dias como eu. Talvez você vai ficar 2, 3 dias por recesso. Então pensa que você vai ter, além das suas férias de 30 dias, você vai ter mais esses 16, 17 dias, tirando 2 que você vai ficar com o telefone de sobreaviso.
né? E lembrando que esses 2, 3 dias que você ficar de plantão, de sobreaviso aí no recesso, você ainda vai poder tirar em folgas lá pra frente. Então, esses 2 dias que você trabalhou, você ainda ganha para poder tirar depois. Então, praticamente você ganha o recesso inteiro, tá? Eu sei que o recesso foi criado assim, tá? Não foi para os servidores, tá? Hoje os servidores gozam do recesso também, mas foi para os advogados, porque a ideia é de que os prazos não corram, né? Do dia 20 ao dia 6 não corre prazo nenhum. Então o advogado pode viajar, pode descansar, pode fazer esse final do ano tranquilamente, porque os processos dele, ele pode ter o prazo para responder. Claro, tem algum processo flagrante, essas coisas mais urgentes que vai ter que andar. Mas aí o advogado também vai fazer a mesma coisa, né? Alguma exceção que outra, ele vai ter que trabalhar um dia o que outro. Ou seja, mas ele tem como se programar para usufruir do recesso. Essa é a ideia do recesso. É um recesso pro sistema, para o advogado poder ter esse prazo suspenso, para que ele possa, então, ter o seu descanso anual também. Então, sobre o recesso aqui, gente, tentei ser o mais claro possível, trazendo para vocês, né, essa pergunta, tá? Então, recesso, final do ano, é a única coisa que eu perdi, que eu me arrependo, assim, que eu me arrependo não, é que eu fico triste, assim, que no Cefaz, final do ano eu trabalhei até no dia 24, né? A véspera, eu tive folga dia 25 e 26, foi isso, né, que foi quinta e sexta. Então, basicamente, eu trabalhei na quarta, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, sendo que no TJ, aí, no MP, eu tinha aí do dia 6, do dia 20 ao dia 6 de janeiro, aí, então já era mais umas férias, aí, 16, 17 dias que eu tinha, além dos 30 dias de férias que eu tinha para tirar. Então, essa é a única questão aí que eu perdi vindo para o executivo, trabalhando agora como analista fazendário na Cefaz Amazonas, né. Mas tem outras coisas que a gente ganha também, não posso reclamar, tá, gente? Mas esse é um ponto positivo para você trabalhar no TJ, tá? De qualidade de vida, de ter mais essa possibilidade de recesso, tá? Continuando aqui, o blind do cego, né? Boa pergunta sobre a escolha do local de trabalho. Como é para cotas e para ampla, e como é a ordem cota e ampla? Gente, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Só sobre essa pergunta aqui, então continue em stand-by essa pergunta, a gente vai ter um outro vídeo de resposta sobre isso, tá? Eu quis trazer aqui porque eu acho interessante a gente trazer uma dinâmica certinha ali de quantidade, até para falar um pouco do que eu espero das chamadas de cotas também, né? E não é fácil, gente, cada concurso tem um entendimento de como vai chamar, qual que vai contar ou não, então é meio complicado isso, eu sei, tá? Sempre dá uma angústia aí para quem passou, principalmente em cota. E por final, olha só, depois de você assumir a possibilidade de remoção de um local para outro, por exemplo, se eu assumir na Temida Santa Vitória do Palmar, há como depois de alguns anos mudar para a região norte do estado, coincidentemente também sou concursado, isso aqui eu já falei, né, concursado do Banrisul e moro na região norte. Então aqui, gente, a remoção, eu não sei, tá cada vez mais diminuindo. Por exemplo, o Ministério Público mudou esse sentido da remoção, que antes, né, a remoção era assim, no mínimo você tinha que ficar 3 anos na mesma região, tá? Para ir para outra região você tinha que esperar 3 anos, e na mesma região no mínimo 1 ano, tá? Hoje já não existe mais essa restrição, tu pode ficar 1 ano só e já pode conseguir a remoção, né, depois de 1 ano, para qualquer região no MP, tá? E no TJ, se eu não me engano, também existia um prazo para você começar a pedir remoção de 3 anos, tá? Então, eu não sei hoje, tá? Até mais um assunto que a gente pode perguntar aqui numa entrevista a um técnico do TJRS, sobre como estão as remoções. Se você souber, coloque aqui nesse corte aqui, ó, né, sobre as remoções, porque se continuar o limitador de 3 anos, quer dizer que você vai teria que esperar 3 anos para conseguir fazer o seu pedido de remoção. Tá? Então, eu lembro que no meu tempo era isso, para ir para outra promotoria, outro fórum, você teria que esperar 3 anos, depois de 3 anos você podia pedir remoção. Até tinha muita gente em Porto Alegre, cara, eu assim, ó, realmente, hoje eu moro na capital, tá? Mas eu ainda não aceitei morar em Manaus, cidade de 2.400.000, né, mil habitantes, então maior do que Porto Alegre. Aceito, né? Hoje me divirto vivendo aqui, mas eu ainda acho que o interior é mais tranquilo, é muito melhor de você morar numa cidade de 18 a 100 mil habitantes, aí a tranquilidade de você sair sem preocupação, cara, é muito bom, né? Custo de vida é muito menor do que uma capital, então aluguel, muita coisa, né? Não tem shopping, beleza, não tem muita coisa, mas tipo, cara, pra quem, nessa pegada que eu falei pra vocês de ter um custo de vida menor, ter qualidade com os filhos, criar os filhos, eu ainda prefiro interior, tá? Então, eu vejo, mas naquela época, muita gente de Porto Alegre, os caras de Porto Alegre parece que tava no interior ali, não conseguiam ficar
não conseguia, tinha gente que pedia exoneração porque não aguentava o prazo de 3 anos, que queria voltar para Porto Alegre. E aí é a vida de cada um, né? Cada um decide o que quer da vida, então eu vi isso muito acontecer com o pessoal de Porto Alegre. Ou o pessoal de Porto Alegre, tipo, esperar os 3 anos, mas tipo assim, contando os minutos para pedir qualquer cidade mais próxima de Porto Alegre, ali na grande Porto Alegre, para poder ir embora. Então o que eu digo para vocês é assim, ó, talvez exista um limitador de 3 anos, mas você consegue a remoção, tá? E a remoção daí para você conseguir também é por tempo de serviço, então quanto mais tempo você tiver lá dentro, ou seja, os antigos conseguem a remoção antes do que os mais novos. Mas normalmente, né, os antigos daí conseguem a remoção dentro daquele prazo, espera os 3 anos, né? Então, se for assim ainda. Então, quando você passar os seus 3 anos, os outros antigos já conseguiram a deles, e assim vai tendo esse rodízio. Talvez demore mais, depende se você quer estritamente para um lugar assim que é muito concorrido, talvez demore um pouco mais do que esses 3, 4 anos. Mas, como você coloca aqui região norte, tem muito fórum pequeno aqui na região norte que talvez ninguém vai querer, né, a remoção para esse lugar. Então, eu acredito que tranquilamente, se existir o prazo ainda de 3 anos, passados esses 3 anos, acho que você consiga, tá? Essa é a minha percepção sobre essa questão da remoção. E é mais uma coisa que a gente tem que confirmar também se ainda há essa restrição de 3 anos ou se já não há. Talvez você que sabe já me responda aqui nos comentários. E se não aparecer a resposta nos comentários, eu vou fazer um novo vídeo trazendo essa confirmação 100%, se ainda há limitador de 3 anos, tá? Mas então, na pior das hipóteses, tem que ficar 3 anos, mas a gente vai confirmar essa informação, tá certo? E vamos agora para mais uma parte do nosso Você Pergunta, Mistério Me Responde aqui no canal. Olá, gente, caminhando então para mais uma resposta aos inscritos e mais um corte vídeo aqui do canal. A pergunta aqui do Imortal M: pode ter vaga de analista judiciário área administrativa pro interior? É uma boa pergunta, tá? Porque como mudou a sistemática do TJ, como eu disse para vocês, no interior nós tínhamos, por exemplo, o distribuidor contador, que é formado em contabilidade, acho que podia administração também, e o escrivão, que era analista jurídico, né, formado em direito. Então a gente tinha a figura de um teoricamente analista não da área de direito e um analista em cada vara da área de direito. Então, por exemplo, lá em Vacaria nós tínhamos 4 varas, nós tínhamos 4 analistas escrivães, né, que seriam analistas da área de direito, e um distribuidor contador, que seria da área de analista área administrativa. Então, eu acredito que por essa dinâmica, ou seja, pela necessidade, também deva ter, sim, em varas maiores, como eu disse, assim, onde tem 4 varas, né, fóruns que tem 2, 3, 4 varas, que existe a necessidade de ter um analista. Tinha o diretor do fórum, eu tinha um juiz, diretor do fórum, e tinha alguém que era da direção do fórum, um técnico, um analista, alguém que fazia essas vezes. Então, acho que há a possibilidade, sim, de você ter no interior. Eu só não sei como que está a estrutura hoje, o que o TJ entende, né? Já que os analistas da área jurídica, eu acho que têm sido usados no gabinete, ou como chefe de cartório, como eram os escrivães, ou como auxiliar do juiz nos gabinetes, e o administrativo, eu não sei se fica para essa parte mais organizacional, de onde há um universo de mais varas, né? Tipo um fórum tipo de Passo Fundo, Caxias do Sul, ou propriamente Vacaria, que tem 4 varas. Então, se existe essa figura, né, do analista na área administrativa. Não sei te quantificar, seria uma boa pergunta aqui para a gente tentar conversar com alguém que é do TJRS hoje, que trabalha lá, como que existe, até porque como é novo concurso também, se você for ver, né, a gente teve um concurso em 2017 que era para Porto Alegre, então esse é o primeiro concurso para o interior. Então a gente vai ver uma dinâmica de como que eles vão nomear e quantos que eles vão utilizar aí agora no interior, porque já deve ter usado aquele concurso de 2017, mas qual que é a ideia realmente agora com o analista a área administrativa para interior? Ou será que é mais para Porto Alegre? Entende? Como a área administrativa, a maior parte está em Porto Alegre, eu acredito que a maioria das vagas seja para Porto Alegre, mas pode sim ter vagas para o interior também, tá certo? Então uma resposta mais curta, mas direta aqui, porque não tem muito o que eu falar, né? Não vou enrolar alguma coisa que eu não sei, tá, gente? Com exatidão, é o que eu penso. Temos aqui agora sobre isso, e como fica as vagas PPP? São nomeadas em que proporção? Estou bem para trás, posso ficar mais para trás? Ainda será? Estou perto dos 1.000, né? Estou bem para trás, posso ficar mais para trás. Como assim? A cada 10 nomeações aqui responde, né? A cada 10 nomeações, 7 são ampla, 2 PPP e 1 PCD. Então, essa é a dinâmica, né?
das vagas do concurso, então são 20% para pretos e pardos e 10% para PCD. Então, se chamarem 500, por exemplo, no mínimo 100 serão PPP. E a grande questão que a gente tem, tá, é porque assim, porque você chama 500 pessoas, vou chamar 500 pessoas, dentro dessas 500 pessoas da ampla concorrência, você vai chamar 400 da ampla e 100 PPP, aí você vai chamar o 100 PPP, mas tem gente que está aqui nos primeiros lugares da ampla que é negro e pardo, mas ele vai entrar como PPP, e aí como é que faz? Aí ele entra como PPP, né? E daí você chama mais, aí vai ter os da ampla aqui, mas na verdade como ele alcançou vaga dentro da ampla, ele teria que se entrar pela ampla e não como PPP, tá? Como negro e pardo. Então tem toda essa questão. Tem concursos e a maioria dos concursos que daí ele não considera como ampla e chama, por exemplo, se eu chamar 100, né, 100 candidatos negros e pardos, e tem dentro desses 400 da ampla aqui, tem 30, 50 negros e pardos, eles entram como ampla e você chama do 31 até o 131 negros e pardos. Então a tendência é que se chame mais negros e pardos, o que ande mais rápido a fila negros e pardos. É assim que eu penso, mas não quer dizer que é assim que vai ser feito, tá? A quantidade, como eu falei, é essa. É 7 da ampla, 3 negros e pardos e 1 PCD. Só que o que eu me pergunto é isso, se as 7 da amplas que vão chamar serão realmente só da ampla? Ou será que aqueles, por exemplo, os 7 primeiros que eles chamarem, se tiver 2 ali negros e pardos, se eles não vão ficar na ampla, daí vai abrir vaga para chamar mais 2 negros e pardos? Essa é uma questão que eu não sei como que o TJ tem adotado, tá? Inclusive, se você souber aí das chamadas do último concurso, se foi assim ou não, né? Que é uma coisa mais restrita dentro deles lá, se você tiver conhecimento, coloque aqui no canal, aqui nos comentários, tá? Mas é essa dinâmica. No TJ São Paulo, eu vi que eles não consideraram, por exemplo, as 80 vagas diretas para ampla, né? Eles consideraram só ampla, né? Quem tinha algum negro e pardo, consideraram os 80 vagas da ampla, e tinha negro e pardo lá dentro, tinha 20, por exemplo, dentro das 80 vagas, eles chamaram os outros ali, que vamos dizer 20%, que seriam 16, eles chamaram do 21 até o 36, por exemplo, não consideraram esses que estavam dentro da ampla, porque eles entraram pela ampla e sobrou mais vagas para negros e pardos. Essa é uma questão que a gente vai ter que acompanhar aqui nas nomeações e nos concursos do TJRS aí nas nossas primeiras nomeações, tá? Mas o entendimento é esse, como foi colocado aqui, ó, 10, 7, 2 e 1, tá? E PCD também é a mesma condição que a gente fala aqui. Então essa é uma resposta interessante que a gente traz aqui no canal. Pode ter sido um corte rápido aqui, né? Um corte rasteiro e rápido do Mr. M aqui no nosso programa de sexta-feira. A gente vai continuar agora. Então, para outra parte agora, que é uma outra resposta aos inscritos, é a última dessa sexta-feira que eu trago para vocês aqui no canal. Tá certo, gente? Então, vamos lá para nossa última resposta. Olha só o que eu trago aqui, gente. Parabéns, mestre. Muito bom o seu conteúdo. Se possível, tirar uma dúvida. No cargo de analista, exige uma formação específica ou apenas um tecnólogo já vale na exigência de pós-graduação? Muito obrigado. Cara, eu não sei aqui, no cargo de analista, exige uma formação específica. Acho que no analista aqui do TJ, acho que é isso, né? Que tá falando. Cara, eu acho que é do TJ, analista. Eu até fiz uma pergunta aqui, né? Ao ChatGPT Gemini aqui também. Não, o ChatGPT sobre o tecnólogo vale para um cargo de analista como superior, tá? Agora não vi que eles tinham colocado na exigência de pós-graduação. Cara, não sei aqui, Parabéns, tá? Se possível, tirar uma dúvida. No cargo de analista, exige uma formação específica? Ou apenas um tecnólogo já vale na exigência de pós-graduação? Aqui eu já não sei se a pós-graduação é o cargo de nível superior, tá? Mas a princípio, assim, muita gente pergunta se, para analista administrativo, sei lá, que não é o cargo jurídico, ou analista, sei lá, qualquer tipo de analista, se pode ser um tecnólogo. Olha só, sim, o diploma de tecnólogo, nível superior de tecnologia, é aceito para o cargo de analista TJRS, desde que reconhecido pelo MEC compatível com a especialidade exigida no edital, como as áreas de TI, administração ou gestão, oferecendo salários iniciais superiores a 9 mil, tá? Geralmente a FGV exige formação específica para o cargo de analista. Validade. Os tecnólogos são considerados em nível superior e amplamente aceitos para cargos de analista judiciário em tribunais, a menos que o edital restrinja a área de bacharelado específico. Então tem que olhar o edital para ver se ele restringe a bacharelado específico, tá?
E ali cargo de tecnologia, tal, e áreas de analista. O TJ costuma ter vagas de analista de direito e analista administrativo, formação superior em qualquer áreas ou específicas. Então, o tecnólogo entraria nesse analista para qualquer área. Então, basicamente isso. Então, eu acredito, tá? Não é um assunto que eu tenho amplo domínio, tá? Sobre essa questão do tecnólogo, se vale. Eu sei que para a Polícia Federal vale o tecnólogo, PRF. E aqui, buscando informações, né, no ChatGPT, ele diz que vale também pro analista. A grande questão é que eu acho que o edital ele tem que ser mais restritivo para dizer que não pode, e a grande questão também eu faria sempre uma pergunta, né, para a própria banca, porque cada banca tem um entendimento, cada órgão tem um entendimento, né, cada órgão tem um entendimento. Eu faria perguntas diretamente pro órgão sobre o cargo tal, analista administrativo do TJRS, é aceito como nível superior o curso de tecnólogo tal, entende? Daí você tem uma resposta embasada aí diretamente do órgão para não ter erro e não perder tempo de estudar. Tá, gente? Eu tentei aqui trazer essa questão, porque surge, de vez em quando, surge sobre essa questão de ter o tecnólogo. Então, não é, novamente, estou sendo sincero, não é algo que eu sou especialista, não fico toda hora procurando, então não tenho conhecimento de quais concursos aceitam ou não, mas pelo que eu vejo, muita gente vende aí cursinho, vende coisa, e todo mundo tem colocado esse aí, na maioria dos concursos, que o tecnólogo é aceito, tá? Então é algo aqui que eu trago, que eu acredito que seja aceito, mas não é uma informação 100%, tá? Então, novamente aqui eu acho que o melhor é sempre você pedir para o próprio órgão sobre o cargo, o requisito para aquele cargo, tá? E ficar de olho no edital, se o edital não restringe. Aqui a gente tem, olha só, nessa outra tela, você poderia fazer um vídeo falando das diferenças dos benefícios, final de carreira, teletrabalho e outras informações sobre o oficial, né, do TCE, e sobre o analista do TJ, e sua opinião, qual o melhor cargo para assumir, considerando também a cultura organizacional. Cara, pergunta de 1 milhão aqui, né? Tem algum aprovado nos dois e estão se questionando exatamente isso. Tem alguns aprovados nos dois. Parabéns aí, pessoas que passaram no TCE e passaram no TJ analista. No entanto, acredito que tudo depende em qual boca a pessoa cala. Uma vez que os salários são bem parecidos, em qual boca a pessoa cala. Bem parecido, se não for o cargo final, acredito não fazer diferença. A TCE deve ser mais de boa em termos de correria e múltiplos fatores. Cara, é uma pergunta boa, tá? Essa é uma das perguntas que eu não vou responder hoje pelo tempo, tá? Mas eu vou fazer um vídeo, tá aqui anotado para o próximo Resposta aos Inscritos da semana que vem, tá? Essa questão aqui. E também sou fã do seu trabalho, obrigado por tudo. Poderia falar sobre o salário e benefício dos técnicos administrativos do novo concurso da Polícia Penal, antiga SUSEP, um vídeo? Então, esses são os dois vídeos aqui, duas perguntas que eu não respondo hoje, mas que eu prometo que vou responder para vocês nos próximos vídeos do Você Pergunta, Mistério Me Responde. Tá certo, gente? Então, hoje um programinha maior, grande aqui, mas a gente tentou responder bastante coisa legal sobre o que vocês perguntaram sobre o TJ e mostrando para vocês aqui coisa legal sobre o concurso TJRS. Lembrando que vai sair Cefaz Rio Grande do Sul, tem pergunta também sobre o Cefaz agora. Tem muita coisa surgindo aí no Rio Grande do Sul, boa, né, para vocês que querem ficar no Rio Grande do Sul. Eu que não quero mais voltar para o Rio Grande do Sul, mas não é por mal nem nada, mas é que eu tô cansado dessa vida bandida, como diz Diego Moreira, né, que é aquele da Receita Federal. Eu sigo o canal dele, sempre erro o sobrenome dele, mas é o Diego, né? Ele diz essa vida bandida e concurseiro, que é uma vida bandida, a gente estuda alucinado, então eu não quero mais essa vida bandida, estou aposentado e feliz aqui em Manaus, usando minha camiseta do Amazonas aqui, né? Time da cidade aqui de Manaus. Então, acho uma boa oportunidade. Se fosse um tempo atrás, talvez eu tentaria fazer o Cefaz, né, Rio Grande do Sul, se eu não tivesse nomeado o Cefaz Amazonas, mas como eu estou aqui, não vejo propósito de eu estar estudando novamente para viajar, fazer a prova, esperar aí homologar mais 2, 3 anos e daqui a pouco eu ter que me mudar de novo de tudo, né, pegar minhas coisas que eu vendi tudo para vir morar aqui em Manaus. E vocês sabem, acompanham os vídeos aqui que eu vendi tudo, né, ainda bem que no MP fez uma boa rescisão lá, porque eu tinha férias para tirar, eu consegui mobiliar minha casa aqui, que eu tive que comprar tudo novo, né? Tudo novo mesmo. Eu mobilei minha casa aí com o dinheiro que eu obtive na rescisão, né? Porque eu tinha férias para tirar, eu tinha plantões para tirar também, né? Então, graças a Deus aí consegui pelo menos
mobiliar a casa aí para não ter mais um custo, né? Além de mudar, de trocar de continente, porque tipo assim, praticamente, como eu fico aqui, a saída é praticamente só por avião, então eu me sinto morando aqui num continente separado aí do Brasil, né? Mas é maravilhoso. Morar num país continental como esse é maravilhoso, porque eu me sinto, né, mais brasileiro do que nunca aqui, com a cultura amazônica, a cultura indígena, né, os povos originários, aprendendo da cultura amazonense, de como que é a história do Amazonas também é formidável. Então estou muito feliz aqui. Pense num povo acolhedor, um povo feliz, um povo que trata bem aqui quem chega. O manauara aqui, né, o pessoal de Manaus aqui é muito, muito acolhedor. Então, parabéns aqui para todos que são aqui de Manaus. Me sinto em casa, graças a vocês que me acolheram. A única coisa que eu não concordo aqui com os manauara, todo mundo sabe, é que, tipo, cara, o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians e algum palmeirense. São 6 times, o pessoal torce todo mundo pro time de fora, cara. É a única coisa que eu acho aqui, né, que falta aquele sentimento aí de apropriação dos times aqui da terra, né? Então muita gente aí torce pro Flamengo, né? Inclusive, incrível, cara. Aqui no shopping, todo shopping que tu vai tem uma loja de Flamengo. Então aqui é flamenguista para tudo que é lado. Então é a única ressalva. Não que eu não goste assim do flamenguista, mas eu acho que como a gente tá em Manaus, né? Eu prefiro torcer para time do norte, aqui mesmo que seja na terceira divisão, como o Amazonas, do que torcer para time lá da região sul, sudeste, que os caras nem sabem que eu existo, né? Os times de lá. Tá certo, gente? Essa é a minha opinião sincera de um concurseiro e de um manauara agora de coração. E de um gaúcho, né? De nascimento, né? Gaúcho de nascimento, e também vivi minha vida inteira aí, dos 46 anos de vida, vivi 42, 43 diretamente no Rio Grande do Sul, 2 anos em São Paulo e agora quase um ano, né, em Manaus. Então posso dizer aí que sou gaúcho, né, tenho sotaque gaúcho ainda, mas sou muito feliz em dividir o meu coração hoje, ser um gaúchoara ou manaraúcho, sei lá, como vocês quiserem falar, porque eu tenho meu coração no Rio Grande do Sul, mas tenho meu coração hoje muito forte também aqui nessa cidade maravilhosa de Manaus, nesse estado maravilhoso também que é o Amazonas, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Ei! Não vá embora sem se inscrever no canal do Mr. M dos concursos. Eu conto com a sua inscrição aqui. Não perca nenhum vídeo que o YouTube indica para você, né, concurseiro que quer passar no concurso o mais breve possível. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos concursos.